Olá, gente, sejam muito bem-vindos a mais uma sala de leitura, mais um dia que nos encontramos aqui, pela graça de Deus, com a palavra, né? Vamos abrir, inclusive, a nossa Bíblia, abra aí a sua, 2 Samuel, capítulo 5. Vamos seguir com o nosso plano. Que maravilha, né? Já estamos no dia de número 134 de 365 dias. Estamos caminhando, graças a Deus, muito bem. Aqui, capítulo 5. Vamos fazer nossa oração e dar sequência, então, à leitura. Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos permite estarmos aqui reunidos diante da Tua Santa Palavra. Deus, oramos em nome de Jesus, pedindo sabedoria, entendimento. Nosso coração está aberto para ouvir a Tua voz. Que assim seja. Então vamos seguir aqui. 2 Samuel, capítulo 5. Bom, até então nós sabíamos que Davi passou a reinar após Saul, porém, a princípio, em Judá. Depois disso, houve ali algumas batalhas entre o povo de Judá e todo o restante ali do povo de Israel. O filho de Saul foi morto de forma traiçoeira. Davi não gostou nada daquilo, mas tudo foi pela permissão de Deus. E chegou o momento de Davi ser reconhecido como rei de todas as tribos. Versículo 1. Então vieram todas as tribos de Israel até Davi em Hebrom e falaram dizendo: Eis que somos o teu osso e a tua carne. Também em tempos passados, quando Saul era rei sobre nós, tu eras aquele que saías e entravas em Israel. E o Senhor te disse: Tu alimentarás Israel, meu povo, e tu serás um capitão sobre Israel. Assim, todos os anciãos de Israel vinham até o rei em Hebrom. E o rei Davi fez um pacto com eles em Hebrom, diante do Senhor. E eles ungiram Davi rei sobre Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou por 40 anos. Em Hebrom, ele reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém, ele reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. E o rei e os seus homens foram para Jerusalém, até os jebuseus, os habitantes da terra, que falaram a Davi dizendo: Exceto se removeres os cegos e os aleijados, não entrarás aqui, querendo dizer que Davi não poderia entrar. Querendo dizer que Davi não teria condição de tomar aquela terra, dos jebuseus. Todavia, Davi tomou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. E Davi disse naquele dia: Todo aquele que subir pelo canal e ferir os jebuseus e os aleijados e os cegos, que são odiados pela alma de Davi, serão chefe e capitão. Será chefe e capitão. Pelo que disseram, os cegos e os aleijados não entrarão na casa. Assim, Davi habitou no forte e o chamado Cidade de Davi. E Davi edificou o entorno desde Milo em direção ao interior. A cidade, de fato, ela era muito fortificada, era bem murada, bem fechada. Falaram que Davi não ia conseguir tomar. Ele tomou, propôs ali um desafio para os seus homens, passou a habitar ali e deu o nome dele para aquela cidade. Ali passou a ser a fortaleza de Davi. E Davi prosseguiu e tornou-se grande. E o Senhor dos exércitos estava com ele. E Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e árvores de cedro, e carpinteiros, e pedreiros, e eles edificaram uma casa para Davi. E Davi percebeu que o Senhor o havia estabelecido rei sobre Israel, e que ele havia exaltado o seu reino por causa de Israel, seu povo. E Davi tomou para si mais concubinas e mulheres de Israel, depois de chegar em Hebrom,
e houve ainda filhos e filhas nascidos a Davi. E estes são os nomes daqueles que lhe nasceram em Jerusalém: Samua e Sobabe, e Natã e Salomão. Ibar também, e Elisua, e Nefeg, e Jafia, e Elisama, e Eliada, e Elifete. Todavia, quando os filisteus ouviram que eles haviam ungido rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi. E Davi ouviu isso e desceu à fortaleza. Os filisteus também vieram e se espalharam no vale dos Refaíns. E Davi consultou o Senhor, dizendo: Subirei até os filisteus, entregá-los-ás em minha mão? E o Senhor disse a Davi: Sobe, pois sem dúvida entregarei os filisteus na tua mão. E Davi veio até Baal-Perazim. E Davi os feriu e ali disse: O Senhor irrompeu sobre os meus inimigos diante de mim, tal como a brecha de águas. Por isso, ele chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. E ali eles deixaram as suas imagens, e Davi e os seus homens as queimaram. E os filisteus subiram novamente e se espalharam no vale dos Refaíns. E quando Davi consultou o Senhor, ele disse: Tu não subirás, mas faz um cerco por trás deles e investe sobre eles contra as amoreiras. E será que, quando ouvires o som de um mover sobre a copa das amoreiras, então te moverás, porquanto então o Senhor sairá diante de ti para ferir o exército dos filisteus. E Davi assim o fez, como o Senhor lhe havia ordenado, e feriu os filisteus, desde Gebá até chegar a Gézer. Capítulo 6, versículo 1. Mais uma vez Davi reuniu todos os homens escolhidos de Israel, 30.000. E Davi se levantou e foi com todo o povo que estava com ele a Baalim de Judá, para trazer de lá a arca de Deus, cujo nome é chamado pelo nome do Senhor dos exércitos que habita entre os querubins. E eles colocaram a arca de Deus sobre um carro novo e a retiraram da casa de Abinadab, que ficava em Gibeá, e Uzá e Aiô, os filhos de Abinadab, conduziram o carro novo. E eles o retiraram da casa de Abinadab, que ficava em Gibeá, acampando a arca de Deus, e Aiô seguiu adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel brincavam diante do Senhor com toda sorte de instrumentos feitos de madeira de cipreste, também com harpas e com saltérios e com adufes, e com cornetas e com símbolos. E quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu sua mão até a arca de Deus e segurou-a, porque os bois a sacudiam, e a ira do Senhor se acendeu contra Uzá. E Deus o feriu ali, por causa do seu erro, e ali morreu junto à arca de Deus. Veja, gente, a intenção de Uzá em segurar a arca era boa. Porém, boas intenções precisam estar associadas à devida reverência. Era uma falta de reverência uma outra pessoa tocar na arca. Vocês já sabem, já lemos em Levíticos, já lemos nos livros de Moisés, toda a reverência que deveria se ter à arca. E quem poderia carregá-la? Somente sacerdotes, somente levitas. Os bois balançaram ali, a arca ia caindo, Uzá estende a mão para segurar. Puxa, a intenção muito boa, mas não podia, acabou. Reverência. Temos que ter reverência. Ah, mas isso aí é coisa do Velho Testamento. Eu vou fazer questão de dar uma passeadinha com você lá no Novo, apesar de ainda não ser o livro que nós estamos lendo, ainda vamos ler esse livro juntos, mas vamos lá em Hebreus. Na carta aos Hebreus, no capítulo 12, lá no finalzinho, depois a gente vai ler o capítulo inteiro junto, mas lá no finalzinho diz assim, ó, versículo 28. Então vamos para a época da graça, não da lei, né? Versículo 28. Portanto, tendo recebido um reino que não pode ser removido, retenhamos a graça, pela qual podemos servir a Deus de forma aceitável, com reverência e temor divino,
porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Vamos reter a graça, mas com reverência e com temor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Não nos esqueçamos disso. Bom, voltando, 2 Samuel, capítulo 6, versículo 7, já lemos, a partir agora do 8. E Davi ficou aborrecido, porque o Senhor havia feito uma brecha sobre Uzá, e ele chamou o nome do lugar Pérez Uzá, até esse dia. E Davi teve medo do Senhor naquele dia, e disse: como a arca do Senhor virá até mim? Assim Davi não quis remover a arca do Senhor até ele para dentro da cidade de Davi. No entanto, Davi carregou-a ao lado, para dentro da casa de Obed-edom, o geteu. E a arca do Senhor continuou na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua casa. E contaram ao rei Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que pertence a ele, por causa da arca de Deus. Então Davi foi e fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom até a cidade de Davi com júbilo. E assim sucedeu o quê? Quando aqueles que carregavam a arca do Senhor haviam avançado 6 passos, ele sacrificou bois e novilhos cevados. Aprenderam, né? Reverência e temor. Eles estavam carregando a arca de outra feita, há 3 meses atrás, sem essa reverência, sem esse temor. E inclusive Uzá tocou na arca, não podia. Então agora, Davi fez o seguinte: eles avançavam 6 passos, Davi apresentava um sacrifício, uma oferta ao Senhor. Que reverência, hein? Gente, isso, Velho Testamento, em tempo algum isso deve ser feito hoje com essa caixa, com esse baú chamado Arca da Aliança. Nós vamos ler juntos mais para frente, onde a Bíblia fala sobre isso. Versículo 14. E Davi dançou diante do Senhor com toda a sua força. E Davi estava cingido com um éfode de linho. Assim, Davi e toda a sua casa, toda a casa de Israel, fizeram subir a arca do Senhor com brados e com som de trombeta. Falando em anotação, deixa eu só fazer uma anotação aqui. Versículo 16. E quando a arca do Senhor chegou dentro da cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, olhou através de uma janela e viu o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor. E ela o desprezou no seu coração. E eles trouxeram para dentro a arca do Senhor e colocaram no seu lugar, no meio do tabernáculo, que Davi havia armado para ela. E Davi ofereceu ofertas queimadas e ofertas de paz diante do Senhor. E tão logo Davi tinha terminado de oferecer ofertas queimadas e ofertas de paz, ele abençoou o povo no nome do Senhor dos Exércitos. E ele repartiu entre todas as pessoas, até entre toda a multidão de Israel, tanto as mulheres quanto aos homens, a cada um bolo de pão e um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. Assim, todo o povo partiu, cada qual para a sua casa. Então, Davi retornou para abençoar a sua casa, e Mical, a filha de Saul, saiu para se encontrar com Davi e disse: quão glorioso foi hoje o rei de Israel. Ironicamente, ela vai falar aqui, né? Que se descobriu hoje aos olhos das suas criadas, aos seus servos, como um dos vãos companheiros, vergonhosamente se descobre a si mesmo. E Davi disse a Mical: foi diante do Senhor que me escolheu diante de teu pai e diante de toda a tua casa, para me estabelecer como soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Portanto, eu quero me alegrar diante do Senhor, e ainda serei mais vil do que isso, e serei humilde à minha própria vista. E a das criadas das quais tu falaste, por elas serei tido em honra. Por isso, Mical, a filha de Saul, não teve filho até o dia de sua morte. Mical quis dizer que foi uma vergonha Davi, sendo rei, tirar as vestes reais
e ficar vestido só com éfode, né? Você já sabe o que é um éfode, só coberto com um tecido fino. Davi falou assim: eu vou me humilhar ainda mais. E diante daqueles que você está dizendo que eu fui envergonhado, você é honrado. Porém você, nenhum filho vai me dar. Você vê que coisa, né? Capítulo 7. E sucedeu, quando o rei se assentou na sua casa, e o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os teus inimigos ao seu redor, que o rei disse a Natã, o profeta: vê, agora que habita em uma casa de cedro, mas a arca de Deus habita dentro de cortinas. O tabernáculo, né? Como vocês já sabem. E Natã disse ao rei: vai, faze tudo o que está no teu coração, porquanto o Senhor está contigo. E sucedeu naquela noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: vai e dize ao meu servo Davi: assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu uma casa na qual eu habite? Ainda que eu não tenha habitado em nenhuma casa desde o tempo em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até esse dia, mas eu adentro uma tenda e em um tabernáculo. Em todos os lugares nos quais tenho caminhado com todos os filhos de Israel, falei alguma palavra com cada uma das tribos de Israel, a quem ordenei que alimentasse o meu povo Israel, dizendo: por que não me edifiqueis uma casa de cedro? Por acaso, Davi, eu falei em algum tempo que eu quero uma casa? Versículo 8. Agora, portanto, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tirei do aprisco, do apacentar das ovelhas, para ser soberano sobre o meu povo, sobre Israel. E eu estava contigo onde quer que ias, e cortei todos os teus inimigos da tua vista, e fiz de ti um grande nome, comparável ao nome dos grandes homens que estão na terra. Ademais, indicarei um lugar para o meu povo, Israel, e os plantarei, para que possam habitar em um local que seja próprio, e não mais se mudem, tampouco os filhos da impiedade voltarão a afligi-los como outrora. E desde a época em que ordenei juízes para estarem sobre o meu povo Israel, tenho feito com que descanses de todos os teus inimigos. O Senhor também te declara que te edificará uma casa. E quando os teus dias se cumprirem, e tu dormires com os teus pais, prepararei a tua semente após ti, a qual procederás das tuas entranhas, e estabelecerei o teu reino. Então, Deus está prometendo para Davi, fazendo um pacto com Davi, dizendo que o reino dele vai ser estabelecido até depois dele, toda a semente dele. Ele edificará uma casa para o meu nome. Então, quem vai edificar a casa para o meu nome, Deus está falando para Davi, vai ser o teu descendente. E eu estabelecerei o trono do seu reino para sempre. Para sempre, então. E eu serei o seu pai, e ele será o meu filho. Se ele cometer iniquidade, eu o castigarei com a vara dos homens, e com a açoite dos filhos dos homens. Porém a minha misericórdia não se retirará dele, como a retirei de Saul, a qual eu retirei de diante de ti. Então aqui Deus revelou graça. A graça de Deus sendo revelada desde o Velho Testamento. Ainda que ele peque, ele vai ser punido, mas eu não vou retirar a minha misericórdia dele. É a graça de Deus. Foi ele que quis assim. Em outras palavras, ele disse: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Versículo 16: e a tua casa e o teu reino serão estabelecidos para sempre diante de ti, o teu trono será estabelecido para sempre. De acordo com todas essas palavras, de acordo com toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Então o rei Davi entrou e se assentou diante do Senhor e disse: quem sou eu, ó Senhor Deus? E o que é a minha casa para que tu me tragas para aqui? E isso ainda foi algo pequeno à tua vista, ó Senhor Deus. Mas tu também tens falado da casa de teu servo por grande período por vir. E esta a maneira do homem, ó Senhor Deus. Então, e é esta a maneira do homem, ó Senhor Deus. Então, Davi está maravilhado. O Senhor já me trouxe até aqui e ainda está falando do futuro, que em tempo futuro a minha casa vai prevalecer. E o que mais Davi pode te dizer? Porque tu, Senhor Deus, conheces o teu servo. Por causa da tua palavra e segundo o teu próprio coração,
tens feito todas essas grandes coisas para fazer o teu servo conhecê-las? Porque tu és grande, ó Senhor Deus, pois não há nenhum outro como tu, nem há qualquer Deus ao teu lado, segundo tudo que temos ouvido com os nossos ouvidos. E que nação na terra é como o teu povo, como Israel, a quem Deus foi redimir como um povo para si mesmo e para fazer dele um nome, coisas grandes e tremendas para a tua terra diante do teu povo, o qual tu remiste do Egito, das nações e de todos os seus deuses, porque confirmaste para ti mesmo, o teu povo Israel, para ser um povo para ti, sempre. E tu, Senhor, tornaste o seu Deus. E agora, ó Senhor Deus, a palavra que falaste acerca do teu servo, acerca da sua casa, estabelece-a para sempre e faze conforme tu tens dito. E que o teu nome seja magnificado para sempre, dizendo-se: o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel. E que a casa do teu servo Davi seja estabelecida diante de ti, porque tu, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, tens revelado ao teu servo, dizendo: edificarei para ti uma casa. Portanto, o teu servo achou no seu coração fazer esta oração a ti. E agora, ó Senhor Deus, tu és aquele Deus, e as tuas palavras são verdadeiras. E tu tens prometido esta bondade ao teu servo. Portanto, agora que te compraz abençoar a casa de teu servo, para que ela possa continuar para sempre diante de ti. Porque tu, ó Senhor Deus, falaste isso, e com a tua bênção, que a casa do teu servo seja abençoada para sempre. Capítulo 8. E depois disso, sucedeu que Davi feriu os filisteus e os subjugou, e Davi tomou Meteg-Amá da mão dos filisteus. E ele feriu Moabe e os mediu com uma linha, lançando-os ao chão, e com 2 linhas para os matar, e com uma linha inteira para manter vivo. Assim, os moabitas se tornaram servos de Davi e traziam presentes. O que está acontecendo aqui? Eu vou até anotar, colocar isso no bloco de notas, no PDF, para mandar para vocês, PDF do dia. (134). Então veja, Davi ele atacou, feriu Moabe e mediu com uma linha, ou seja, ele fez ali uma medição, ele dividiu o território em 3, né? Então, uma linha lançando-os ao chão e com 2 linhas para os matar e com uma linha inteira para manter vivo. Então veja, 2 linhas para o matar e uma linha inteira para manter vivo. Então, 1/3 ele manteve vivo. Então, ele mediu todo o território. Daqui para cá morre todo mundo. Daqui para cá vão ficar vivos, porém, eles deveriam lhe trazer presentes, ou seja, pagar tributo, né? Fazer o pagamento dos tributos. Versículo 3. Davi feriu também Hadadezer, o filho de Reobe, rei de Zobá, quando ele foi recuperar a sua fronteira junto ao rio Eufrates. E Davi tomou dele 1000 carruagens e 700 cavaleiros e 20.000 homens a pé. E Davi jarretou todos os cavalos de carruagens, mas desses reservou 100 carruagens. E quando os sírios de Damasco vieram para socorrer Hadadezer, rei de Zobá, Davi matou 22.000 homens dos sírios. Então, Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios se tornaram servos de Davi e trouxeram presentes. Quer dizer, se tornaram servos, trouxeram presentes, ou seja, vão pagar imposto. Se tornou servo, trouxeram presentes, vão pagar imposto. E o Senhor preservava Davi onde quer que ele fosse. E Davi tomou os escudos de ouro que estavam sobre os servos de Hadadezer e os trouxe para Jerusalém. E de Betá e de Berotai, cidade de Hadadezer, o rei Davi tomou uma quantidade muito grande de bronze. Quando Toi,
rei de Ramate, ouviu que Davi havia ferido todo o exército de Hadadezer, Toi então enviou Jorão, o seu filho, até o rei Davi para saudá-lo e bendizê-lo, porque ele havia lutado contra Hadadezer e ferido a ele, pois Hadadezer teve guerras com Toi. E Jorão trouxe consigo vasos de prata, e vasos de ouro, e vasos de bronze, os quais o rei Davi também dedicou ao Senhor, com a prata e o ouro que ele havia dedicado de todas as nações que ele havia subjugado, da Síria, de Moabe, dos filhos de Amon, e dos filisteus, e de Amaleque, e do despojo de Hadadezer, o filho de Reobe, rei de Zobá. E Davi fez para si um nome quando retornou do combate aos sírios no Vale do Sal, sendo 18.000 homens. Então, Davi fez um nome, ou seja, foi renomado, foi conhecido por ter vencido 18.000 homens no Vale do Sal. É claro que a gente precisa tomar cuidado com isso, porque é uma coisa de época, né? Eles estavam em batalhas, esse Vale do Sal é um lugar junto ao Mar Morto. Não sei se você sabe, o Mar Morto tem uma quantidade de sal extraordinária, né? Muito sal. Então tinha um vale próximo a ele. Por isso que era conhecido como o Vale do Sal. Mas isso não significa dizer literalmente que ele só venceu porque estava ali. Eu estou falando isso porque hoje em dia tem muitos segmentos, posso dizer assim, né? Ambientes de práticas religiosas, entre aspas, que pegam quilos de sal, fazem corredores. Assim como Davi venceu no Vale de Sal, você vai vencer. Não é que Davi venceu no Vale de Sal, literalmente falando, ou só porque era de sal. Foi no Vale do Sal, era o nome que se dava, né? Aquele lugar. Tinha uma certa quantidade de sal, que estava junto ao Mar Morto, mas não necessariamente porque ele colocou os pés ali, sabe? Enfim, é aquilo que a gente falou no primeiro dia. Cuidado para não ficar espiritualizando textos e caindo em práticas heréticas, tá? Bom, vamos seguir. E ele pôs guarnições em Edom, ao longo de todo Edom, e ele pôs guarnições, e todos os de Edom se tornaram servos de Davi. E o Senhor preservava Davi onde quer que ele fosse. E Davi reinou sobre todo Israel, e Davi executou juízo e justiça para todo o seu povo, e Joabe, o filho de Zeruia, estava sobre o exército, e Josafá, o filho de Ailude, era o escrivão, e Zadok, o filho de Aitube, e Aimeleque, o filho de Abiatar, eram os sacerdotes, e Seraías era o escriba, e Benaia, o filho de Joiada, estava sobre os quereteus e sobre os peleteus, e os filhos de Davi eram soberanos maiorais. Ponto. Então a gente encerra por aqui a leitura de hoje. Um abraço de fé e força. A gente se encontra amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.